Que papel vocês veem nessa tarefa para a Comissão da Verdade, seu relatório, e para nós, parceiros na nossa causa? Outra pergunta: por que vocês acham que o Brasil não consegue colocar seus algozes da ditadura na cadeia? Argentina, Chile conseguiram, a presidente torturada também não consegue. E, por fim, uma pergunta do Augusto: em uma democracia teoricamente estável, como vocês, ele se refere mais ao Marcelo, mas eu passo a todos, como você pretende orientar o seu filho e também a juventude brasileira em geral quanto à tirania que ocorreu naquele momento, a tirania conservadora e dos militares? Bom, uma coisa que a gente percebeu com as manifestações de junho do ano passado, e com o advento das redes sociais, a troca de informações, de um grupo assim, mais à direita, que se organizou e que se sentiu à vontade para expor suas ideias, é que a gente foi muito negligente, eu falo a gente como historiadores, escritores, em relação às novas gerações. Porque nos anos 70, nos anos 80, esse tema da ditadura, ele era muito difundido, a gente tinha vários livros que tratavam disso, cadernos especiais, o tempo todo a gente estava falando disso, programas na televisão, entrevistas. A gente achou que o assunto estava bastado e ponto, vamos para frente, né? Mas percebemos que muita gente não sabe o que aconteceu na ditadura, que faz confusões tremendas. A presidenta guerrilheira que assaltou o banco do Ademar, o comunista, que para nós aquilo me parece ridículo, mas depois passa a ficar muito sério, né? Durante a abertura política, especialmente em 82 e 83, a editora Brasiliense, ela fez uma coleção de livros, o que é o socialismo, o que é o anarquismo, que era uma coisa didática, assim, e a gente achou que nós estávamos nos reeducando, né? E que aquilo ia se estender para as escolas e que, de repente, a população brasileira ia ter seus filhos ensinados sobre uma nova ótica, a ótica de uma democracia que foi conquistada através das diretas já, através da luta da sociedade civil, da União Brasileira de Imprensa, da OAB, Dom Paulo. Só que não se fala isso nas escolas, as pessoas não têm noção do que aconteceu. E a ditadura não é a ditadura, ela não é um ser sólido, né? um totem, de uma forma só. Existem dentro da ditadura vários momentos, né? Existe um golpe militar, que é um golpe militar. O golpe militar é completamente diferente do que foi a ditadura depois. Existe o rompimento da sociedade civil ao golpe militar. Então, por exemplo, eu como jornalista, muitas vezes eu sou acusado, como é que você teve um pai desaparecido pelos militares e trabalha na imprensa que apoiou o golpe militar? E eu falo, não, a imprensa não apoiou o golpe militar, a imprensa apoiou um levante, uma deposição do Jango, mas logo em seguida a imprensa se mostrou contra o golpe. Houve o AI-5, que foi um golpe dentro do golpe, houve o recrudescimento, que foi a partir dos anos 70, houve a abertura, mas, por outro lado, foi uma abertura muito ameaçada pela direita do próprio regime, pelo regime duro. Aí houve uma implosão dentro do regime, quando houve a morte e a tortura do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho, em que o Geisel demitiu tá bom. E isso tudo não é ensinado nas escolas. Então a gente assim ficou surpreso, eu fico surpreso de ver, inclusive, amigos próximos meus, inclusive pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que vai ficar muito chateada com o que eu vou falar, mas do Roger, do Traje a Rigor, que é meu amigo, e que escreveu 2 músicas ícones da minha geração e ícones do combate da ditadura. Foram das músicas, foram os hinos
do movimento Azineta Já, que é: nós somos inúteis, nós não sabemos votar para presidente. Hoje ele tem reações completamente opostas e acusa a Dilma de terrorista, faz uma confusão. Então, se até pessoas, né, que participaram da redemocratização têm essa confusão, imagine os garotos que moram, né, nas periferias das grandes cidades, escolas que não têm esse tema, né, no seu material didático. Então, eu acho que é um apelo que a gente tem que voltar a fazer a nós mesmos, editores, intelectuais, escritores, a voltar a reconquistar, né, o coração e a mente dessas novas gerações. Eu acho que essa questão da ausência de memória desse processo na verdade, parte de uma questão mais ampla. O Brasil é um país de pouca memória, como um todo. Nós demoramos muito para conservar para o nosso patrimônio histórico, para dar um exemplo. Se perguntar para qualquer paulista, nem digo para alguém fora de São Paulo, vocês acham que a Revolução de 32 foi uma revolução constitucionalista, pró-democrática, contra a ditadura de Getúlio, ou você nunca pensou a respeito? Boa parte das pessoas nunca nem pensou a respeito, nem sabe do que se trata. O nosso conhecimento de história no Brasil é muito fraco. Talvez seja uma deficiência educacional, talvez seja o fato do trabalho dos historiadores não ter percolado pela sociedade como um todo. Mas a falta de noção do que foi esse período, eu acho que é sintoma de um processo mais amplo. E história é complexa, história nunca é linear, nunca é o bem contra o mal puro e simples, né? A história é complexa. Se você pegar essa militância da década de 70, é um caso complexo também, porque os ideais que norteavam, estou falando da década de 70 que eu participei, né, da luta revolucionária armada, etc., eram ideais completamente equivocados, né? Os ideais não eram ideais democráticos. Se perguntasse para mim, você estava de fato militando para tornar o Brasil um país democrático, no sentido que se fala hoje? A resposta, sincera e franca, não. A democracia, para mim, é uma democracia de fachada, democracia burguesa. O legal era, sim, a ditadura do proletariado, né? Se isso é seguir o modelo cubano, chinês ou russo, a gente podia discutir, mas era essa a discussão. Então, o processo é complexo, porque não é algo contra o regime militar a favor da democracia. Até seria confortante se fosse, mas infelizmente não foi assim. O extraordinário da década de 70 é outra coisa. É o desprendimento individual e a disposição de pessoas, todos os matizes, a sacrificar suas vidas pessoais em proveito de algo que se acreditava ser o bem coletivo. Esse gesto de desprendimento individual é algo, esse sim, a ser louvado e extraordinário. Tomara que todas as gerações, as atuais e as futuras, continuem tendo o mesmo desprendimento individual. Mas não eram os ideais que devem ser, na verdade, engrandecidos falsamente, porque os ideais eram equivocados. Então, eu estou citando esse fato para dizer assim, a história é complexa. A história não é simples, linear, não é nunca o bem contra o mal de uma forma simplista, né? E por isso mesmo, o conhecimento de história é um conhecimento que requer reflexão, requer bom ensinamento, requer bom texto e boa pesquisa. E nós, lamentavelmente, acho que somos fracos nisso. O desconhecimento sobre esse período, que agora finalmente está diminuindo, é parte de um desconhecimento mais amplo sobre o que somos e nossa própria história. Bem, eu tinha toda uma explicação aqui de por que nós não punimos esses crimes e tal, mas de repente me veio uma reflexão nova. Em todos esses a maioria desses processos, assim, tragédias históricas, depois que acaba, vem um período de reconstrução, um período tem que cuidar dos filhos, dos netos, as famílias ficam culpadas com isso. E depois de muito tempo, os filhos já cresceram, de repente começa a vir a memória do passado. Isso acontece com os sobreviventes do Holocausto, é um fenômeno conhecido esse. Essa coisa da memória tardia, que começa a perseguir as pessoas, porque ela sobreviveu e o outro não, até que ponto ela teve culpa, é um fenômeno conhecido.
eu estava pensando que talvez aconteceu conosco uma coisa parecida. As forças sociais que foram, digamos, perseguidas pela ditadura, quando ela acaba, são elas que sobem ao poder, de certa maneira. Primeiro o PSDB, depois o PT, e se põe a tarefa de reconstruir. Né? Nós temos 10 milhões de famílias sem moradia, nós temos problema de saúde, educação, transporte, logística. Né? Nós somos um país relativamente ainda carente, as carências são muitas. E essas forças, com uma visão do social, querem suprir essas carências e se põem a governar. E não tem espaço para pensar na ditadura e tal. Inclusive, se começar a mexer com esse assunto, até prejudica essa tarefa de reconstruir, porque cria um problema com os militares. Então, é um pouco, eu vejo esse processo. Agora, a explicação que eu tinha antes de me vir essa questão é a seguinte, é que, primeiro, a ditadura só traumatizou a sociedade brasileira como um todo no começo, quando ela caiu, porque ela se abateu sobre uma sociedade que estava muito envolvida num processo de redescoberta do Brasil, de programas de alfabetização de adultos, programas de educação de base, os estudantes com CPC, fazendo arte, e houve um trauma muito grande. Foi uma coisa que traumatizou, porque destruiu a ordem global do país, né? A ordem total. Mas depois que a poeira baixou um pouco e começou a surgir um milagre econômico, foi um período de 6 a 7 anos de crescimento econômico extraordinário, ano após ano, isso tudo começou já a virar, a memória começou a se tornar ambígua, quer dizer, uma memória boa e ruim. Né? Para quem veio do Nordeste, arranjou emprego em São Paulo pela primeira vez na vida, a memória é boa. Né? A ditadura foi boa. Né? Então, essa ambiguidade ficou até hoje. Um outro fator que eu acho importante é que, da época da ditadura para hoje, houve uma revolução grande na forma de se viver. Na estrutura das famílias, nos hábitos, na forma de se socializar. As novas gerações têm muitos poucos pontos de contato com as outras. É uma juventude com outra cabeça. Né? E para essa juventude, a ditadura realmente é um capítulo da história do Brasil, remoto, né? Que não tem continuidade com os tempos de hoje. Né? E o nível de desconhecimento é impressionante. Né? E aí entram outros fatores. Tal. Os grupos dominantes da história do Brasil, e que apoiaram o golpe, estimularam e se beneficiaram dele, ainda são hoje os grupos dominantes. O único pé do famoso tripé econômico da ditadura que foi cortado foi o pé das empresas estatais. Mas a oligarquia rural, as grandes multinacionais, os capitais nacionais oportunistas, são todos os mesmos. Os jornais são os mesmos. Né? Então não tem... Não houve uma revolução que derrubou a ditadura. Né? Ela se metamorfoseou por iniciativa própria, claro, dada uma correlação de forças que se tornou desfavorável. Instituiu um controle de transição gradual que tinha algumas válvulas de segurança muito claras. Uma delas era não punir os torturadores. Sobre isso foi um ponto fundamental na negociação da transição. Né? E assim ficou. Também um outro fator que eu queria chamar a atenção é o seguinte, houve uma repressão em massa no Brasil também, não foram só grupos pequenos, mas essa repressão em massa, representada pelos 60 mil pedidos de indenização na Comissão da Anistia, foi uma repressão, digamos, meio invisível. Foram os 10 mil sargentos e suboficiais expulsos das Forças Armadas, foram os 300 catedráticos expulsos das universidades, foram os alunos enquadrados no 477, foram sindicalistas que tiveram que fugir, mas era uma repressão menos espetacular, menos visível. Então isso também foi meio que monetizado através das compensações e ficou por isso mesmo. Isso é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Bom,
inspirador da programação da Flip.